Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre esses dois conceitos aí, que são conceitos interessantes e relevantes para o RGPD, que é a ideia de dados pseudonimizados e dados anonimizados. Qual é a diferença de um para o outro? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender aqui o que é a pseudonimização. E o próprio RGPD, lá no seu artigo 4º, número 5, traz a definição. Ele diz aí sobre a pseudonimização que isso é o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular, identificada ou identificável. Grosso modo, qual que é a ideia aqui? A ideia é que os dados pessoais precisam ser de tal forma trabalhados, em termos computacionais propriamente ditos, de maneira que não seja possível identificar quem são os titulares desses dados pessoais. Nesta situação, então, esses dados pessoais pseudonimizados, como é dito no regulamento, poderão ser utilizados para outros fins, que não aqueles fins dados ou garantidos pelo próprio regulamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou lá e dou consentimento para que os meus dados pessoais sejam utilizados para a tarefa X qualquer. Mas se a empresa quiser utilizar esses dados pessoais para o objetivo Y, ela poderá ou não fazer isso. Quer dizer, aí vai entrar essa ideia da pseudonimização, que diz, então, que vai ser possível, por exemplo, para dados, para atividades estatísticas, por exemplo. Se a empresa quer saber onde os seus compradores moram, por exemplo. Então, nessa perspectiva, é que isso vai poder ser utilizado. Essa pseudonimização está também no considerando 28 do regulamento, que diz isso aqui, que a aplicação da pseudonimização aos dados pessoais pode reduzir os riscos para os titulares de dados em questão e ajudar os responsáveis pelo tratamento e seus subcontratantes a cumprir as suas obrigações de proteção de dados. A introdução explícita da pseudonimização no presente regulamento não se destina a excluir eventuais outras medidas de proteção de dados. E o considerando 29, um pouquinho maior, diz o seguinte: a fim de criar incentivos para aplicar a pseudonimização durante o tratamento de dados pessoais, deverá ser possível tomar medidas de pseudonimização, permitindo-se simultaneamente uma análise geral no âmbito do mesmo responsável pelo tratamento, quando este tiver tomado as medidas técnicas e organizativas necessárias para assegurar, relativamente ao tratamento em questão, a aplicação do presente regulamento e a conservação em separado das informações adicionais que permitem atribuir os dados pessoais a um titular de dados específico. O responsável pelo tratamento, que tratar os dados pessoais, deverá indicar as pessoas autorizadas no âmbito do mesmo responsável pelo tratamento. Então, a ideia é o quê? É que existe um código, né, ou um aspecto técnico, como eu disse anteriormente, que irá transformar os dados pessoais que identificam a pessoa em dados pseudonimizados. E desta forma não será possível, então, identificar o titular dos dados pessoais. Ou seja, como eu coloquei aqui, né, o que é isso afinal? É nada mais do que a substituição, né, de identificadores diretos e indiretos por valores com menos sentido, embora esses valores possam ser reidentificados. É uma espécie de camuflagem de identidades. Então, trabalhando aqui com um exemplo prático, vamos imaginar, e óbvio que isso aqui é muito simples, mas é só para explicar o exemplo, que a gente resolva alterar letras por números. E aí se cria esse código. Quer dizer, a letra A
tem o número 1, a letra B o número 2, a letra C o número 3, e assim sucessivamente em todo o alfabeto latino pelo menos, de maneira que a letra Z seja o número 26. Nessa perspectiva, então, se eu coloco lá como dados pseudonimizados aqueles números ali, 13, 1, 20, 8, 5, 21 e 19, eu tenho o meu nome, por exemplo. É claro que uma coisa é eu colocar o meu nome. O meu nome é de uma pessoa identificada. Se eu coloco apenas os números, e é claro, eu repito que aqui o exemplo ele é bem simples, porque a lógica mais simples consegue resolver isso daí. Mas só para mostrar essa ideia para você. Quer dizer, se eu coloco apenas os números, sem nenhum tipo de informação complementar, eu tenho ali esse dado pseudonimizado. Por quê? Porque eu tenho ali a alteração do titular, né, da identificação do titular, de maneira que eu não consiga mais saber quem é esse titular de dados pessoais, protegendo, portanto, os dados pessoais desta pessoa singular. Um outro exemplo aqui mais prático. Eu tenho essa frase aí, que eu aqui tomei a liberdade de usar o nome do professor Jorge Miranda. Então, tem aí. E isso aqui é um dado público, está lá na Wikipédia, se você quiser ver. Tá? Então, a data de nascimento dele aí não é nada protegido, né? Não é um dado pessoal que está protegido nesse caso. Então, veja, eu tenho aqui que Jorge Miranda, que é uma pessoa nascida em 15 de abril de 1941, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Como que eu pseudonimizaria esses dados? Veja, eu tenho aqui dois dados pessoais do professor, o nome dele e a data de nascimento. Um dado que é da pessoa identificada explicitamente, Jorge Miranda, e o outro que é um dado de uma pessoa identificável, porque se eu sei que se eu tiro o nome do professor ali, então eu vejo que alguém nascido naquela data é professor da Faculdade de Direito. Óbvio que com essas informações eu consigo identificar o titular daqueles dados, que é aquela distinção que eu expliquei na aula anterior. Então o que seria a pseudonimização? Seria, por exemplo, eu criar esse código 15441 é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Perceba que aqui também, é óbvio, é um exemplo bastante simples e bastante fácil, até porque se você já tem a data de nascimento ali em cima, você já vai saber que o 15 é do dia, o 4 é do mês e o 41 é do ano. Portanto, é óbvio que você, de posse da frase anterior, você identificaria isso daí como sendo esse código, digamos assim, como sendo referente ao professor Jorge Miranda. Agora, se eu passasse para você só essa última frase, 15441 é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A quem estou me referindo? Quem é o titular desse dado pessoal? Perceba que nesse caso seria talvez um pouco complicado de descobrir quem é essa pessoa, ou a que professor estou me referindo, porque o 15441 se refere à matrícula do professor, se refere a, não sei, algum código ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, essa é a ideia do dado pseudonimizado, ou seja, é aquilo, ou é aquele código, ou é aquela construção, né, que é feita por meio computacional, retirando, portanto, o dado pessoal da pessoa identificada, nesse exemplo é o nome, ou identificável, nesse exemplo seria aí a data de nascimento, e substituindo essa informação por um código, de maneira que a informação esteja ali guardada, a informação está protegida, portanto, o titular do dado pessoal tem o seu direito garantido, sem, entretanto, apagar a informação, e inclusive sem deixá-la anônima. E essa é a diferença da informação ou do dado pseudonimizado e do dado anonimizado. O dado pseudonimizado é aquele dado que, se eu tiver um critério, né, de identificação ou de entendimento daquele código, como no meu caso ali, no caso do meu nome, se eu souber que cada número corresponde a uma letra, eu posso reidentificar o titular de dados pessoais, como eu falei no início da aula. Já o dado anônimo não, ou seja, o dado anonimizado, né, aquele dado que é pessoal e transformado em anônimo, ele não pode
ser identificado. E aí, né, o titular, no caso, né, o titular dos dados pessoais não pode ser identificado quando o dado é anônimo ou anonimizado. E aí você vai falar assim, então, óbvio, o dado anonimizado é muito mais relevante do que o dado pseudonimizado, porque o pseudonimizado eu posso identificar o titular e o anonimizado não. Mas não é esse o entendimento do regulamento. O regulamento defende, como está aqui, que o dado deve ser pseudonimizado e não anonimizado. E por quê? Em primeiro lugar, há uma própria exigência durante, aí ao longo do regulamento, de que os dados pseudonimizados sejam utilizados em determinadas situações. Como está ali, né? A pseudonimização é entendida no regulamento como uma medida técnica relevante para proteger e garantir a segurança dos dados pessoais, como está nos exemplos do artigo 25, número 1 e do artigo 32 do RGPD. Dê uma lidinha, deixo aqui a recomendação para você ver o que esses artigos falam sobre os dados pseudonimizados. Mas por que os dados anonimizados, ou seja, aqueles que são transformados em anônimos, não são protegidos pelo RGPD? Perceba, e aqui é que está o detalhe. O dado, quando ele está pseudonimizado, ele é protegido pelo RGPD. Ou seja, o dado pseudonimizado tem toda a proteção jurídica garantida pelo regulamento. E o dado anonimizado não tem essa proteção. E por que isso? Né, como eu pus aqui, até voltar aqui, os dados anonimizados estão excluídos da proteção do regulamento. E isso porque, como eu pus aqui, o considerando 26 do regulamento traz essa informação. Os princípios da proteção de dados não deverão, então, né, aplicar-se às informações anônimas, ou seja, às informações que não digam respeito a uma pessoa singular identificada ou identificável, nem a dados pessoais tornados de tal modo anônimos que o seu titular não seja ou já não possa ser identificado. O presente regulamento não diz, por isso, respeito ao tratamento dessas informações anônimas, inclusive para fins estatísticos ou de investigação. Então a ideia aqui não é dizer que o dado pseudonimizado é melhor do que o dado anonimizado. Não é isso. O que o regulamento está dizendo aqui é o seguinte: o dado que é anônimo, ele já é anônimo e eu não consigo identificar o titular dos dados pessoais. Portanto, se ele é anônimo e por ser anônimo eu não sei quem é o titular, regulamento, não tenho de me preocupar com isso. Porque se eu não sei quem é o titular, que infração vai acontecer, né? Quem será o titular que terá o seu direito de dados pessoais, de proteção de dados pessoais infringido se esses dados anônimos forem utilizados? Ou seja, nessa situação não está havendo nenhum tipo de infração, porque eu não consigo identificar o titular de dados pessoais. Eu não consigo identificar a pessoa singular cujo direito estaria sendo infringido quando se é utilizado um dado anônimo. Ou seja, é aquela situação, por exemplo, em que eventualmente se faz uma pesquisa de opinião na rua e que se pergunta ali só, por exemplo, qual é o seu gênero, né, qual é a sua renda, mas não pergunta seu nome, seu CPF, onde você mora, nada. Só pergunta assim, qual é o seu gênero e quanto você ganha, por exemplo. Vamos supor aqui. E pronto. Aí você vai lá, responde e vai embora. Ali não tem nenhuma identificação dada, é completamente anônimo. Então, este tipo de dado, ele não pode ser considerado e não é considerado pelo regulamento como dado pessoal, porque ele não identifica ninguém. No final das contas, se eu tenho lá minha folha de resposta, né, ao fim do dia, os meus funcionários, por exemplo, que fizeram essa pesquisa, me entregam lá 100 folhas de resposta, 200, 500, e eu pego uma folha que tenha essas respostas e eu vejo lá, um diz que é masculino e ganha 5 mil reais por mês. Ótimo, quem é essa pessoa? Eu não consigo identificar o titular daquele dado pessoal porque aquilo é anônimo. Portanto, nessa perspectiva, o dado anonimizado não tem a proteção do regulamento. Agora, o dado pseudonimizado tem proteção do regulamento. E tem proteção por quê? Porque, como eu mostrei anteriormente, é possível
por uma espécie de reengenharia ou engenharia inversa, né, descobrir quem é o titular do dado pessoal. Quer dizer, ainda que em princípio aquela informação ela seja um código, como foi o exemplo lá do professor Jorge Miranda, 15441, ou foi o exemplo com o meu nome, que é um monte de números e em princípio aquilo ali não tem sentido. Isso é uma informação que está em um determinado local. Mas com base no código que decifra essa informação, vou chamar assim decifra, eu consigo identificar o titular do dado pessoal. É por esse motivo, portanto, que os dados pseudonimizados têm proteção no regulamento e os dados anonimizados não têm a proteção do regulamento. E além disso, tem um outro detalhe que é este aí. Quer dizer, o grupo de trabalho do artigo 29, lá em 2014, emitiu uma opinião dizendo que, na atualidade, as técnicas computacionais de anonimização de dados não são 100% seguras. Ou seja, quando a gente trata de dado pessoal em formato digital, aquelas técnicas que anonimizam os dados não são efetivamente capazes de evitar a descoberta dos titulares. Daí o fato de que os dados anonimizados não são protegidos e as empresas, para proteger os dados, devem então pseudonimizar e não anonimizar os dados dos titulares. Por isso que eu coloquei aqui, os dados anônimos, na visão deste grupo, podem ser revertidos, identificando-se o titular dos dados. Então, apenas dados tratados pelas técnicas de pseudonimização são protegidos pelo regulamento. Então, essa é a conclusão final. A empresa, para cumprir com o regulamento, ela precisa pseudonimizar os dados pessoais e não anonimizar os dados pessoais. E para a gente terminar a aula de hoje, eu trouxe aqui algumas categorias especiais de dados pessoais para você refletir sobre elas. Primeiro, o artigo 9º diz que dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como dados genéticos, biométricos, dados relativos à saúde, à vida sexual ou à orientação sexual, devem ter um tratamento especial, porque obviamente são dados relevantes ou dados sensíveis das pessoas. E ainda o artigo 10 diz que os dados pessoais referentes a condenações penais e infrações ou a medidas de segurança conexas só podem ser tratados por autoridades públicas. Também por serem dados aí seguros, né, ou dados sensíveis, na verdade, não dados seguros, mas dados sensíveis, e, portanto, esse tipo de dado pessoal só pode ser tratado por autoridade competente. Então é isso. Espero que tenha ficado clara para você a distinção entre dados pseudonimizados e dados anonimizados. Mas claro que se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, deixe aí nos comentários que eu vou responder a sua dúvida em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!